Boa noite para você de casa. Estamos ao vivo para todo o Brasil com o programa Última Palavra. E hoje aqui você tem um canal aberto para participar através do telefone 0 Prestadora 11 21 14 11 00. E hoje o nosso assunto nós vamos estar falando a respeito de concorrência desleal entre as empresas. Roubo de clientes, uso indevido da marca, desvio de verba. E especialistas alertam sobre os riscos de ter um sócio. Para falar do assunto, eu recebo em nossos estúdios, nossos convidados, o Dr. Daniel Pedro e o Dr. Josimar Lira, que têm um escritório especializado nessa área e também recebê-lo. Boa noite, Dr. Daniel Pedro, também. Uma alegria poder recebê-los. Falar sobre concorrência desleal. A gente percebe que hoje, a cada dia mais, a competitividade, ela faz parte do dia a dia. Mas como é que pode chegar, né, a competitividade? Ela pode se tornar algo desleal? Vocês têm tido experiência com isso? Onde é que chega? Qual é o nível para que passe daquilo que é uma competitividade para algo desleal? Doutor a linha entre a competitividade leal e desleal é muito tênue. Mas basicamente a doutrina elenca diversas formas, inclusive a lei. Mas basicamente o que nós temos, em primeiro lugar, é o uso de termos confusos em relação à marca, produto. Por exemplo, para o senhor ter uma ideia, um comerciante lançar determinado refrigerante com um formato de garrafa parecidíssimo com um refrigerante de uma marca notória. Ou ainda, em segundo caso, que é o mais comum que acontece no Poder Judiciário, seria o fato de falsos boatos que utilizam para denegrir a imagem de determinado concorrente. Ou ainda, aquele fato que é utilizado, por exemplo, de propaganda comparativa. Nosso veículo é o mais rápido, veículo mais econômico. E, geralmente, quando esses dados não são verdadeiros, isso afeta a concorrência e o consumidor de uma forma geral. Perfeito. E agora, no caso, por exemplo, de nomes parecidos, é uma concorrência desleal também? Por exemplo, a gente vê aí Sony com E, Paraguai legítimo. O que nós temos que verificar também é o ramo de atividade das empresas. Certo. Buscar também verificar o consumidor, se é o mesmo consumidor, o público que vai ser atingido por essa empresa, o ramo de atividade. São esses os principais fatores que o judiciário tem que se atentar ao rever ou ao ver um caso nesse sentido. O senhor mencionou uma questão muito específica, tal do Sony com E, aí entraríamos já na seara da pirataria, que aí já nem é concorrência desleal com C e com D maiúsculo, ou seja, já ultrapassa o fato da concorrência e entra na questão da criminalidade propriamente dita. Porque aí no caso a pessoa já está usando uma marca estabelecida, registrada, apresenta um produto que seja uma cópia parecida, já se torna então pirataria. Existe até, antes de se mencionar a questão de pirataria, não vou dizer a cópia específica de determinado produto, mas existe o que nós chamamos de concorrência parasitária. É quando eu lanço um produto de marca parecidíssima e eu falo, olha, por exemplo, lanço um açougue com a marca daquele restaurante famosíssimo. Daria a entender ao consumidor, de repente, que a carne daquele açougue é a mesma carne do hambúrguer oferecido naquela lanchonete mundialmente famosa. Então isso provoca no consumidor e naquele concorrente lesado um grande... Ou seja, e veja que nem são empresas do mesmo segmento. A concorrência parasitária ela tem essa característica. Não precisa ser do mesmo segmento. Perfeito. E assim entre as empresas, o que mais que a gente pode chamar, né, denominar como algo desleal, que é o mais comum acontecer, além dessas que vocês já citaram? Assim, em termos até de sociedade, como é que, por exemplo, dentro de uma sociedade, o que pode gerar um problema de deslealdade? Podemos também se atentar ao fato dos sócios. Os sócios de uma empresa, eles são detentores de informações e de responsabilidades tremendas. Então, o sócio da empresa que possui informações e repassa essas informações para outras empresas, isso pode gerar também um grande prejuízo para a ordem econômica desse ramo de atividade. Então, E no caso, por exemplo, de uma empresa, tem uma empresa, tem um sócio, de repente eu monto uma estrutura paralela, vendo e me torno um concorrente. Isso pode ser chamado desleal ou não? Ou como é que eu posso tratar isso? Sim, existe uma figura que a legislação elenca que fala do uso de informações privilegiadas com o objetivo de desvio de clientela. Então o que acontece? O sócio ele está ali, ele é seu parceiro, ele tem pleno conhecimento de todo o funcionamento do negócio, muitas vezes ele tem acesso totalmente à sua clientela, ao seu público-alvo. Então
o negócio, entre aspas, não dá certo, cada um busca a sua própria empresa e ele se aproveita de todas as informações, então às vezes também lança falsos boatos no mercado e aí utiliza-se de tudo isso para alavancar o negócio dele. Existem várias figuras que a gente podia, mas a violação do sigilo, ela pode ser evitada muitas vezes, aqui infelizmente isso não é muito tratado no Brasil, mas pode ser evitado com acordo de confidencialidade, termos de compromisso arbitral, porque infelizmente quando o caso ele vai parar no Poder Judiciário, a gente tem a questão da demora, que infelizmente o Poder Judiciário acaba recepcionando 99% dos processos quando haveriam formas alternativas de conflito. Mas para não chegar nisso, recomendamos a inserção de cláusulas de exclusividade, de sigilo de informações, etc., para evitar todo e qualquer problema com relação ao sócio. Agora, doutor Daniel Pedro, né, até sobre isso que já foi colocado, no caso de nós, por exemplo, tem empresa, eu tenho uma sociedade, eu saio, monto uma similar, falo com os clientes, falo mal, até sair porque ele estava muito avacalhado, sei lá, cria algum... Existe uma forma de punição? Existe uma forma de a gente comprovar essa, vamos dizer, má fé, alguma coisa desse tipo? Existe punição? Existe. Nós temos que buscar as provas que... tudo que comprove esse ato praticado pelo sócio que saiu da empresa. Então, comprovando os atos que prejudicaram a empresa busca no judiciário os lucros cessantes, aquilo que causou prejuízo para ele na empresa. Sem falar que também isso também é uma conduta criminosa. Infelizmente a pena não é 3 meses a 1 ano de detenção, mas cabe lembrar que é crime. E demora muito um processo desse? Que às vezes, né, uma situação dessa, como diz, morreu Neves, né? O Judiciário Paulista leva em torno de 2 a 3 anos para ter uma sentença definitiva, e isso cabe apelação e cabe uma série de recursos. Infelizmente, se utilizados todos os recursos cabíveis, temos aí processo de 8 anos para cima. E há uma forma de nós estarmos assim, sendo prudentes em relação a um sócio? Como é que pode ser feita uma boa sociedade? Tem algum tipo de análise, avaliação para a gente saber como escolher um bom sócio, doutor? Em primeiro lugar, a lei ela fala até um termo latino que é do affectio societatis, ou seja, os sócios devem ter um determinado afeto. Quase como um casamento, com a finalidade de lucro. Então o que acontece? Em primeiro lugar, escolher uma pessoa que lhe complete, não necessariamente que tenha os mesmos conhecimentos, conhecer a história, o passado da pessoa, porque muitas vezes vemos até casos de pessoas que escolheram sócios por anúncios de jornal, olha, busca o sócio para montar determinado negócio, às vezes isso não é o mais recomendável. Dependendo do tipo de segmento da empresa, se é um comércio ou se é de repente uma empresa, cláusulas claras, concisas, cada obrigação determinada, questões referentes à exclusividade, se é um produto exclusivíssimo que estão lançando ou não, se ater ao cuidado, por exemplo, do registro de patentes, se o registro ficará em nome da sociedade, se ficará em nome dos sócios, ou concorrente de uma forma geral. Perfeito. Puxa, foi muito bom e passou muito rápido esse programa, viu? Realmente. Passou muito legal. Considerações finais? Bom, agradecemos a participação. O assunto como... O brasileiro saiba que existem instrumentos na legislação que ele pode, muitas vezes, antes de recorrer ao Poder Judiciário, buscar formas alternativas. E procure um profissional de direito que oriente dessa forma e que saiba prevenir antes do problema. Antes. Para depois, né, não sair atrás do prejuízo, como dizem, né? Verdade. Então, ok, doutor Josimar, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Eu agradeço a participação. Esperamos aí uma nova oportunidade para debater outros assuntos empresariais. Vamos sim, eu tenho certeza, porque foi super prazo. Olha, eu acho que aqui, olha, tinha ainda mais ou menos umas 8 perguntas. Mas valeu, obrigado pela participação. Vamos encerrando o nosso programa. Voltamos amanhã, lembrando que às segundas-feiras nós temos aí a entrevista com os candidatos à prefeitura daqui da nossa cidade de São Paulo. Um abraço.